Fala galera, estou de volta aqui no canal Papo de Alvinegro. Venho comentar as notícias do Botafogo para vocês, torcedores do Glorioso. E assim, galera, começa a ficar cada vez mais difícil a gente falar de finanças bem geridas, finanças aliviadas ou gestões um pouco mais responsáveis, porque a gente está vendo a revelação de alguns documentos de transferência de jogadores do Botafogo. Algumas notícias vieram à tona e o Botafogo, quando recebeu alguns valores de transferência do Almada, recebeu valores de transferências do Luiz Henrique, do Igor Jesus, do Cuiabano, do Jair, de vários jogadores, ele ou trocou o valor integral por um valor um pouco menor para receber à vista, ou repassou para algum dos seus times, né? Seja o Lyon, seja o Molenbeek na época. E assim, isso traz um pouco de preocupação para a gente, mais preocupação do que a gente tem. Por quê? Porque o Botafogo, ele não só ficou endividado com isso, mas o Lyon também ficou endividado porque houve algumas antecipações de receitas a curto prazo que geraram um pouco de fluxo de caixa menor, tanto para o time do Botafogo quanto para o time do Lyon. E assim, o Botafogo quer cobrar, inclusive na justiça, se mantiver essa guerra entre os times, entre a Eagle, né, que está em guerra, a gente já traz aqui há um bom tempo. Na justiça, o valor mais ou menos referente a 63 milhões de dólares que o Lyon não repassou ao Botafogo. Estava tendo aquele problema lá do órgão gestor da Ligue 1, que é a Liga Francesa, do campeonato francês, não aceitar as garantias financeiras do Lyon. Então, assim, o Botafogo teria mais ou menos 63 a 76 milhões de dólares para receber do Lyon. Isso traria um alívio gigantesco em relação à folha de pagamento, a questão de gestão do clube, a questão de dívidas a curto prazo, né? Então, assim, é uma coisa bem delicada. E para aqueles que estão vibrando com isso, eu tenho más notícias. Por quê? O gestor de tudo foi o John Textor. Né? O John Textor sabia de tudo isso, ele sabe do que está acontecendo no Botafogo, ele que manipulou, ele que coordenou todas essas ações. E assim, é complicado para a gente trazer isso como algo sério, porque ele deveria ser o cara para equalizar, para determinar que as dívidas fossem pagas, que elas não aumentassem, e ele só tem manipulado os números, ele só tem transferido os direitos para um e para outros. Ele antecipou, por exemplo, a receita da VBET, o patrocínio master do Botafogo, para a garantia de pagamento daqueles 25 milhões de dólares que a gente teve na queda do transfer ban. Ele pegou esse empréstimo e direcionou para outros clubes como o